Bom dia! Hoje estamos iniciando mais um podcast. O nosso grupo é composto por Ingrid, Ana Carolina, Laísa, Érica e Fernanda. E nós iremos falar um pouco sobre a Era Vargas e tirar a conclusão. Vargas foi um herói ou um vilão? Olá, meu nome é Érica. Bom, eu vou estar falando, sobre a golpe ou revolução de 1930. Por falar nisso, será que foi um golpe ou uma revolução de 1930? A Revolução de 1930 foi um movimento muito armado, Ele foi liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou como o golpe de Estado, também conhecido como golpe de 1930. Até 1930, a política no Brasil era conduzida pelas oligarcas de Minas Gerais e São Paulo, por meio de eleições fraudulentas, que mantenham o país sob regime econômico agroexportador. As elites paulistas e mineira alternavam a presidência da República, elegendo candidatos que defendiam seus interesses. Esses sistemas políticos ficou conhecido como política do café com leite ou política dos governadores. Golpe? O que seria? Um golpe de Estado costuma acontecer quando um grupo político renega as vias institucionais para chegar ao poder e apela para um método de coerção, chantagem, pressão ou mesmo emprego direto da violência para desejar o governo. No modelo mais comum dos golpes, principalmente em países de terceiro mundo, as forças rebeladas civis ou militares cercam ou tomam o assalto à sede do governo, que podem ser palácio presidencial ou real, o prédio dos ministros ou também o parlamento, às vezes expulsando, pretendendo ou até mesmo executando os membros do governo deste. E revolução? Bom, o conceito de revolução é comentante como uma transformação radical de determinada estrutura política, social, econômica, cultural e tecnológica. Isto é, tudo que diz a respeito da vida humana. O movimento foi liderado por representantes dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, que tinham como objetivo, por fim, a República Oligárquica no Brasil. Essas forças políticas distribuíram Washington Luiz de seu cargo como presidente e impediram a posse de Júlio Prestes, eleito em 1930. As razões que contribuíram para a eclosão da Revolução de 1930 foram um rompimento da política do café com leite por parte dos paulistas e insatisfação dos mineiros à candidatura de Vargas e as alegações de fraudes nas eleições, culminando um golpe de Estado. A crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920. Marcou, então, a decadência do liberalismo econômico. Naquele momento, ele teve como causa de superação e especulação financeira. O que gerou, então, essa crise de 1929? Bom, ela resultou da expansão de crédito da década de 1920. Entre suas consequências estão o desemprego, a fome, e também por parte dessa população americana. As principais consequências da crise de 1929 foram o desemprego em massa, a falência de várias empresas, tanto do setor industrial quanto do setor agrícola, e a pobreza, é claro, que assolou grande parte da população americana. Quem mais lucrou? Conheça Irving Cahan, o investidor centenário, lucrou até durante a crise de 1929. Bom, em relação às leis criadas pela CLT na era Vargas, a gente pode perceber um pouquinho a diferença entre algumas leis antigamente e atualmente, como elas eram e como elas foram atualizadas para hoje em dia. As remunerações antigamente eram baseadas em variáveis, como, por exemplo, comissões, premiações e gratificações.
eram a base dos salários antigamente. E atualmente, as remunerações, hoje em dia, elas podem ser negociadas com as empresas e além do salário base da pessoa, a gente ainda atualmente tem ajuda de custos, de acordo com a quantidade que a pessoa vende e etc. Então a gente pode ver por aí que antigamente, antes da era Vargas, antes da criação da CLT, os trabalhadores eles não possuíam direitos, eles não tinham direito às férias, muitas das vezes trabalhos não remunerados ou remunerados de maneiras erradas, a quantidade de horas trabalhadas muito excessivas e nada ali existia para ajudarem eles. Então, a criação da CLT na era Vargas trouxe benefícios para os trabalhadores que antes não existiam, como, por exemplo, um salário mínimo, uma carteira de trabalho, uma jornada de horas mais dignas, férias remuneradas, previdência social, o FGTS. Ele ainda regulamentou o trabalho da mulher e da pessoa menor de idade. No infográfico que fizemos, contém dados do governo de Getúlio Vargas em forma de gráfico. Um exemplo desses gráficos que colocamos no infográfico é a variação real da taxa de crescimento do PIB, que em 1936 estava 12,1%. Resumo. Há 4 modos diferentes de considerar o próprio regime do Estado Novo, entre 1937 a 1945. As concepções sobre os departamentos administrativos divergem tanto em funções das convicções do observador diante da forma de funcionamento do sistema político autoritário, quanto o papel político-econômico ou burocrático dessas agências que o análise julga mais relativamente destacar. Desde após a era Vargas, mudou muito em questão de direitos e reconhecimento, e prós e contras devem ser enaltecidos e criticados. Desde o golpe de 1930, Getúlio iniciou diversas medidas sociais no Brasil, tais como direito do voto feminino, direito a férias folgas e elaborações de uma nova Constituição. Foi criada uma banca eleitoral no Brasil. Simultaneamente, é pertinente os pontos negativos no meio do político e social. Citações da professora Maria Capelato. A forma de captação da população pelo governo de Getúlio Vargas era conceber os direitos aos trabalhadores e, simultaneamente, lhe cobrar obediência e protretismo. Agora eu vou falar um pouco sobre a introdução. A Revolução de 1930 representou um marco na história contemporânea com avanços e recuos no direito social, político e civis. Até 1930, o povo brasileiro não tinha lugar no sistema político. Não havia um sentimento nacional consolidado. O Brasil era uma realidade abstrata. O envolvimento do Estado simbolizada pela figura de Getúlio Vargas no movimento social conferiu ganhos e cidadania, mas mantenha-se atrelada ao Estado como se fora de uma concepção do poder central. A partir de 1930, a vida política brasileira ganhou um novo impulso, surgindo novos atores sociais, incluindo grupo de classe média, setores aliquáquios, fracções da burguesia e militares, ficando à margem apenas da classe operadora. A era Vargas foi fundamental para o entendimento dos avanços e recuos da cidadania por todo o período republicano a seguir. O período pré-republicano procura identificar os primeiros passos dados em direção à cidadania, apontando os motivos pelos quais as pessoas ficou retrida a um reduzido grupo das elites coloniais e imperiais. A Primeira República herdou um legado de uma cidadania negativa e pouco fez
para reverter o quadro de 1945 a 1964. Os direitos políticos saem na frente e o golpe empresarial militar de 1964, um golpe na cidadania, nos apontam para o avanço dos direitos políticos, civis e sociais, correspondendo a uma nova dinâmica na vida da história contemporânea brasileira, experimentando avanços mesmo sob tutela dos governos que se sucederam, transparecendo uma cidadania concedida. Afasta-se das generalidades, pois para que possamos analisar a questão da cidadania, precisamos entender o estado que emergiu da Revolução de 1930. O autor procura desmontar uma leitura serial da história brasileira, concebida como repetição da história do Ocidente europeu, propondo uma nova explicação e abrindo novos caminhos no campo historiográfico. O segundo autor, José Augusto Ribeiro, Getúlio propõe uma política de desenvolvimento ao longo prazo, baseado em um projeto nacionalista. O movimento que apoiou tinha o propósito de dar início ao projeto de resgate da imensa dívida social deixada pelo Império e a República Velha, levada a uma aproximação entre estados e cidadãos, em que todos persalços representou um avanço para o processo social. A Revolução de 1930 arretou a substância dos seios da classe dominante no núcleo oligarquio tradicional por uma nova elite de origem positivista, reformadora e modernizante, que acabaria ser personificado na figura de Getúlio Vargas. Getúlio propunha uma política de desenvolvimento ao longo prazo, baseado num projeto nacionalista. O objeto que o apoiou tinha o propósito de dar início ao projeto de resgate da imensa dívida social deixada pelo Império e a República Velha. A Era Vargas, de 1930 a 1945, representou o fornecimento do poder central com o início da transição do agrário para a industrial. Caracterizou-se com avanços e recursos da cidadania, com extensão dos direitos sociais e certamente dos direitos civis e políticos. Caracterizou-se por um período de redenificação da identidade nacional, ligada à industrialização e à centralização do poder. Dentro deste contexto heterogêneo, em que não havia sentido de unidade entre agentes sociais envolvidos, a Revolução de 1930 pode ser vista em diferentes perspectivas: golpe militar, revolução, contra-revolução e diversos de oligarquias. O projeto nacional desenvolvimentista do governo de Getúlio Vargas, baseado no modelo de desenvolvimento econômico de privilegiava a industrialização, fomentou uma história de mecanismos de fornecimento do trabalhador urbano industrial. No campo social, representou uma revolução com a criação de ministérios do trabalho e da CLT. A construção do samba e a capoeira na Era Vargas. Foi durante a Era Vargas que o samba passou de um gênero musical perseguido para um dos estilos musicais mais populares de nosso país. A popularização do samba no cenário cultural fez com que o gênero ganhasse espaço na indústria fonográfica brasileira. Assim, o samba ele ganhou espaço e divulgação nas rádios. O samba está relacionado com o carnaval, como a primeira festa popular do Brasil e com o papel do rádio como principal meio de comunicação. O samba ele acabou sendo utilizado por Getúlio Vargas no seu projeto de construção de identidade e nacionalidade do brasileiro na década de 1930. Já a capoeira deixou de ser crime nos anos 1940, quando a elaboração do Código Penal, como a capoeiragem não representava mais qualquer perigo socialmente, a sua criminalização ela foi abolida. Vargas ele criou a lei que era a favor das artes sem discriminação. O que é o DIP? Getúlio Vargas ele criou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, em 1939.
para promover a propaganda política do então presidente. O papel do DIP ele era promover as ações e a ideologia da ditadura estadonovista entre as camadas populares. Para isso, ele atuava em diferentes setores dedicados e diversas áreas, como a radiodifusão, cinema, teatro, entre outros. Além disso, o DIP ele também era responsável pela propaganda oficial do governo e realizava também a censura das informações. A rádio e a imprensa escrita foram as áreas que mais sofreram influência do DIP durante os anos de atuação desse departamento. Conclusão. Revolução de 1930 representou um marco à história contemporânea, com avanços e recuos nos direitos sociais, políticos e civis. A partir de 1930, a vida política brasileira ganhou um novo impulso, surgindo novos atores sociais, incluindo grupos de classe média, setores oligárquicos, frações de burguesia e militares, ficando à margem apenas a classe operária. O período pré-republicano procura identificar os primeiros passos dados em direção à cidadania, apontando os motivos pelos quais a mesma ficou restrita a um reduzido grupo de elites coloniais e imperiais. A Primeira República herdou um legado de uma cidadania negativa e pouco fez para reverter o quadro de 1945 a 1964. Os direitos políticos saem na frente e o golpe empresarial militar de 1964, um golpe na cidadania, nos aponta para um avanço os direitos políticos, civis e sociais, correspondendo a uma nova dinâmica na vida histórica contemporânea brasileira, experimentando avanços mesmo sob tutela dos governadores que sucederam, transparecendo uma cidadania consentida. O autor procura desmontar uma leitura séria na história brasileira, concebida com repetição da história do Ocidente europeu, propondo uma nova explicação e abrindo novos caminhos no campo historiográfico. Com isso, então, o movimento que apoiou tinha o propósito de dar início a um projeto de resgate da imensa dívida social deixada pelo Império e a República Velha, levando a uma aproximação entre o Estado e o cidadão, que com todos os percalços representou um avanço para o processo social. Então, assim, a Revolução de 1930 acarretou a substituição do seio da classe dominante no núcleo oligárquico tradicional com uma nova elite, de origem positivista, reformadora e modernizante, que acabaria se personificando na figura de Getúlio Vargas. Caracterizou-se com avanços e recuos da cidadania, com extensão dos direitos sociais e cerceamento dos direitos civis e políticos, configurando-se com um período de redefinição da identidade nacional ligada à industrialização e centralização do poder. A ascensão do samba está relacionada à transformação do carnaval com a principal festa popular do Brasil. O samba acabou sendo utilizado por Getúlio Vargas em seu primeiro projeto de construção da identidade e da nacionalidade dos brasileiros na década de 1930. Então, assim, o samba tornou-se um dos símbolos dos brasileiros, quando a capoeira deixou de ser crime. E um fator conjuntural, como já havia dito o mestre Damião. Na década de 1940, quando o Código Penal foi elaborado, como a capoeiragem não representava mais nenhum perigo social, sua criminalização foi abolida. Vargas criou a lei que era o favor das artes sem criminalização. E em 1939, Getúlio Vargas criou o DIP, Departamento de Empresa e Propaganda. O papel do DIP era divulgar as ações e a ideologia da ditadura do Estado Novo entre as camadas populares. Por 6 anos, foi um poderoso instrumento de censura e deu origem ao Departamento Nacional de Informações. Bom, e o que nós podemos concluir ao final desse podcast, que a gente tanto fala dos feitos e desfeitos de Vargas? Vargas, para mim, ele não foi nenhum herói e nenhum vilão. Vargas ajudou o Brasil no momento que ele precisava de algumas modificações, como, por exemplo, quando ele criou a CLT. Então, ele ajudou
os trabalhadores, ele reivindicou os pedidos daquelas pessoas que tanto trabalhavam nas indústrias, nas lavouras, colheitas. Então, ele pôde ajudar essas pessoas que estavam precisando de melhorias, precisando de seus direitos. Podemos também dizer que Vargas poderia ter sido também um certo vilão naquela época, com coisas que ele inventou, com atitudes dele que não seriam de um herói.